Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos internautas, muito boa noite. Que Deus nos abençoe nesta linda noite de hoje, onde estamos todos unidos e reunidos através de um só sentimento e um só pensamento: o amor. E esse amor que sentimos uns pelos outros é o Cristo agindo em nós e por cada um de nós. Agradecemos ao nosso querido irmão Antônio Leite, que nos trouxe esse medicamento em forma de música. Agradecendo desde já também ao nosso palestrante Leandro Dourado, que nos traz outro medicamento em forma de palestra. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E a exemplo do que nos diz Paulo de Tarso, Deus visita a criatura pela própria criatura. Estamos recebendo todos esses medicamentos para as nossas almas, doridas e cansadas, mas jamais desanimadas. Portanto, conforme nos diz o Sr. Vilela, somos unidos como um feixe de varas. E assim sempre foi, assim o é, e assim o será, até o infinito. Porque nossa casa André Luiz foi construída sob a rocha, e sob a rocha permanece e permanecerá até o infinito também. E neste sentimento de união, de força e de esperança, que no mais curto espaço de tempo estaremos todos nós bem juntinhos, vamos elevar o nosso pensamento até o alto, para assim dizer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm tanto nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, de todos os males, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre todos os homens de boa vontade. Que Deus nos ampare, nos abençoe e nos proteja. Neste momento agora, já nos preparando para receber esse outro medicamento, é a palestra. Fique à vontade. Com todos nós, bem juntinhos, Leandro Dourado. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que o Mestre Jesus nos abençoe e que nos traga muita paz e que todos nós possamos receber esse amor de Jesus e acalentar os nossos corações, nos trazendo tranquilidade, harmonia e que a gente possa dividir isso com os nossos familiares, amigos e semelhantes. Hoje nós iremos proferir uma palestra cujo tema será Há muitas moradas na casa do meu Pai. O Mestre Jesus teve a oportunidade de dizer no Evangelho: não turbe o vosso coração, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Allan Kardec nos propõe que se fazermos a seguinte reflexão: a ideia dominante da corrente majoritária do cristianismo entre católicos e cristãos sempre nos disse que existiam, após a morte, duas moradas, o céu e o inferno. E a Igreja Católica criou um terceiro, chamado o purgatório. Então, segundo a crença comum, teríamos no máximo 3 moradas que nos esperariam após a nossa morte, após o nosso desencarne. O que Allan Kardec nos propõe? E os espíritos superiores, claro, através de Allan Kardec. Não mais ficarmos nos achismos. Eu acho que existe só o céu, eu acho que existe só o inferno, talvez exista um purgatório. E Allan Kardec fez aquilo que ficou conhecido como um conhecimento mais robusto. Ele tentou
trazer e trouxe critérios científicos para que nós possamos refletir. Aquele que era o século das luzes, o século XIX, que trouxe tantas ciências para a história da humanidade e foi o grande divisor de águas entre o achismo e o resultado de um profundo estudo entre todas as ciências até então que a humanidade passou a conhecer a partir daquele momento. Não foi diferente no que concerne à religião, no sentido de o que nos espera após a morte, qual é a relação da providência divina com os seres encarnados. Então, Allan Kardec traz, no 4º livro da codificação kardeciana, aquele livro que ele intitulou O Céu e o Inferno. E ele cataloga diversas comunicações de espíritos de diversas ordens, dos mais infelizes, aqueles que se arrastavam no plano espiritual, precisando de ajuda, até aqueles medianos e as diversas categorias que existiam entre eles, os que não fizeram nem o bem nem o mal, mas sentiam um pesar, uma consciência de que algo se perdeu, como se o tempo fosse perdido, como diz tão poeticamente um grande cantor, Renato Russo, tempo perdido. Quantos espíritos nos disseram Allan Kardec? Quanto tempo eu perdi na Terra com coisas sem importância alguma. E como me pesa agora no plano espiritual esse tempo que eu perdi. E os espíritos superiores que vieram dizer que não estavam tocando harpas, nem estavam esperando o tempo passar, mas que trabalhavam incessantemente em prol da humanidade, em prol das pessoas que eles poderiam, de acordo com o seu grau de elevação. Quanto mais elevado era o espírito, mais pessoas ele conseguia ajudar, mais o amor se espargia. Então, Allan Kardec, não através de achismos, mas através de um longo e árduo trabalho com critérios científicos. Algumas pessoas até brincam dizendo, eu não entendo qual é o critério científico da doutrina espírita. É muito simples. Você pode adotar um critério científico para tudo na sua vida. Quando você analisa, quando você compara, comprova, observa os resultados, desse resultado você cria um arcabouço do que seria uma ideia de um todo, refaz todo o processo, analisa, compara, comprova, observa. E você, se aquilo começar a dar alguns resultados que vão se manifestando de maneira mais ou menos parecida, claro que a ciência não é imutável, mas aquele resultado pode-se dizer que se adotou-se um critério científico. E foi o que Allan Kardec fez. Então ele contrapõe ao cristianismo dogmático de então, que dizia que só existia no máximo 3 caminhos para o pós-mortem. E aí Allan Kardec diz, não, aqui está comprovadas as palavras de Jesus, através de um longo e árduo trabalho de catalogação de como os espíritos estavam, e ele chegou então à conclusão de verdade, de que existiam muitas moradas na casa de Deus, o que equivale a dizer, cada pessoa, especificamente, com as suas dificuldades, com a sua inferioridade ou superioridade, cada pessoa que levou a vida ou de uma forma preguiçosa, só preocupado consigo mesmo, ou dormiu demais, ou simplesmente utilizou toda a sua inteligência para fazer o bem somente a si e a sua família, sem minimamente tentar ajudar os seus semelhantes, da forma mais variada que nós somos, assim nós iremos colher no plano espiritual. Aí está a justiça de Deus efetivamente. Cada um será punido ou chamado a tomar providência, chamado
a observar os resultados da sua vida exatamente como fez. E como diferentes são as nossas disposições, as nossas aptidões, o nosso desejo de fazer o bem ou o mal, assim cada um criará em torno de si uma psicosfera que, ao desencarnar, irá necessariamente colher tudo aquilo que plantou. Então, a grande questão que fica para nós é: para onde iremos ao desencarnar? Para os judeus, a circuncisão é o grande divisor de águas. O judeu precisa fazer a circuncisão. Para os cristãos mais ortodoxos, o batismo é o grande divisor de águas. Juntamente com seus livros respectivos, claro, os judeus vão dar mais importância à Torá, os cristãos, alguns incautos, dão mais importância ao Velho Testamento do que ao Novo, que é um equívoco, né? Dizia o Dr. Bezerra de Menezes: cuidado, se você observa mais o Velho Testamento para impor aos seus adversários, que é muito cômodo pegar as palavras mais duras do Velho Testamento e impor aos seus adversários. Dr. Bezerra de Menezes dizia: se você é cristão e analisa e dá mais importância ao Velho Testamento do que ao Novo, cuidado, porque você está muito mais próximo de ser um judeu do que ser um cristão. Então, o cristão também, obviamente, observa o Velho Testamento, mas contextualiza, ou deveria fazê-lo, e analisa profundamente o Novo Testamento. Mas o espírita, note, para nós, a questão da circuncisão é uma questão de higiene, pura e simplesmente. A questão do batismo foi um momento histórico, mas longe de achar que uma água colocada na cabeça de alguém fará com que essa pessoa seja uma nova pessoa. Mas se aquilo despertar algo em alguém, não é pelo ato simbólico em si, mas é algo que nasce espontâneo dentro da pessoa. Então o Espiritismo diz para nós: o grande divisor de águas não são métodos exteriores, não são simbolismos, coisas simbólicas. É exatamente a capacidade que nós temos de olhar para dentro de nós e conseguirmos enxergar as nossas más inclinações. Ou como disse o grande psicólogo, psicoterapeuta de Viena, Freud, a capacidade que nós temos de lançar luz sobre as sombras que ainda estão dentro de nós. Isso fará toda a diferença para onde nós iremos ao desencarnarmos. A nossa luta durante a vida para dominar as nossas más inclinações. Olharmos os nossos semelhantes como irmãos nossos e nos movimentarmos, como nos diz o Livro dos Espíritos. Uma vida bem vivida é sempre tumultuada, mesmo na ausência das dores. O que vale dizer? Aquelas pessoas que realmente despertaram para que existe um eu superior dentro de nós mesmos, não podemos viver na inércia. Temos que ocupar o nosso tempo com coisas boas. E nós iremos nos perguntar: para onde nós queremos ir ao desencarnarmos? E poderemos melhorar a pergunta: para onde nós merecemos ir? Façamos uma pequena reflexão. O que nós temos feito, ou o que você fez, o que nós fizemos nas últimas 24 horas? O que nós fizemos no último mês? E para melhorar, o que nós fizemos no ano de 2020? Não estamos nos referindo aqui, neste momento agora, sobre a pandemia, mas qual foi o objeto que nos tomou mais a atenção? O que nós nos ocupamos? Se nós fizermos um retrospecto de 2020, o que nossa mente esteve mais ocupada com o quê? Essa é a reflexão. Diante disso, a gente pode ter mais ou menos uma ideia para onde iremos, se nós desencarnássemos hoje. Se nós, por exemplo, nos preocupamos apenas
com a nossa família, pelo menos não nos preocupamos só com nós mesmos. Ok, já é um avanço. Mas se nós não nos preocupamos com as pessoas que estão ao nosso redor, tem algo de errado conosco. Se nós nos preocupamos mais em destilar ódio e intolerância, tem algo errado conosco. Se nós nos preocupamos em falar de amor, em vivenciar esse amor, em refletirmos profundamente o que nós temos feito, que bom. Então, essa reflexão, ela não pode ter tergiversação, não podemos nos enganar ou auto-enganarmos. Temos que aprender, principalmente nós espíritas, a fazermos uma reflexão profunda de como temos vivido a nossa vida. Não podemos simplesmente acharmos que, por estarmos alguns dias da semana em algum centro espírita, isso fará toda a diferença em nossas vidas. E quando chega uma pandemia e nós nos afastamos do nosso centro espírita, o que ficou dentro de nós? É claro, é óbvio que o centro espírita é um ponto de apoio para toda a comunidade, para nós mesmos, é onde nós trabalhamos mediunicamente, é onde nós estudamos, é onde nós fazemos nossos trabalhos sociais, é onde nós nos reunimos para aprendermos cada vez mais sobre a doutrina do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, claro. Mas não podemos nos enganar. A grande transformação, ela só será feita quando ela vier fruto de uma reflexão profunda, imaginando quais são as nossas más inclinações, dia após dia. Esse tem que ser o nosso combate. Se eu faço um trabalho social, mas eu sou extremamente agressivo com os nossos irmãos que vêm receber auxílio à nossa porta, tem algo de errado com o meu trabalho. Se eu sou um dirigente mediúnico, mas eu sou implacável com as pessoas, tem algo de errado comigo. Se eu estou tratando os espíritos de sofredores que obsediam os nossos assistidos, como os antigos feitores de escravos, gritando, desrespeitando, tem algo de errado comigo. Se eu estou sendo facilitador, fazendo um estudo na casa, mas eu sou implacável, eu não demonstro um pouco de amorosidade, um pouco de carinho, um pouco de afeição, se eu não me preocupo com as pessoas, tem algo de errado comigo. O fazer, por si só, ele não basta. É preciso a gente se perguntar como a gente está fazendo, se estamos fazendo bem, se estamos nos empenhando. E isso, de maneira alguma, pode servir para que nós, mecanicamente, através dos anos e anos e anos de trabalho em uma instituição espírita, nos esqueçamos de que o principal de tudo é o melhoramento. É nós vencermos o nosso orgulho. Não adianta nada. Quantas vezes a gente escuta pessoas que trabalham no centro anos e anos e no trabalho são pessoas de difícil trato, são pessoas que quando pegam cargo de chefia se tornam algozes, são pessoas que quando estão subordinados são insubordinados, não conseguem viver bem numa hierarquia. Então, é isso que a gente tem que refletir, né? Quando sobe aquele nervosismo ante uma contrariedade, quando alguém fecha a gente no trânsito, quando alguém da sua família te contraria, o que nós estamos fazendo com aquele sentimento de orgulho que nos sobe? Estamos ou não estamos utilizando a doutrina espírita para nos melhorarmos, para refletirmos profundamente no que temos feito? Quantas vezes nós pensamos nas pessoas que precisam mais do que a gente? Isso é o combate ao egoísmo. Quando nós refletimos no Livro dos Espíritos, aquelas respostas maravilhosas, 1019 perguntas e respostas, a gente chega à conclusão de que o orgulho e o egoísmo são as duas principais chagas que nos atrapalham o nosso desenvolvimento. E, consequentemente,
o nosso trabalho mais árduo tem que ser em combatê-los. Eu trago aqui para a gente uma história de um grande ser humano que passou por essa terra. Ele é o segundo espírito que se identifica como colaborador da codificação kardeciana. O primeiro é João Evangelista e o segundo, Santo Agostinho. Claro que não podemos dizer aqui que necessariamente foi colocado ali de forma hierarquizada, né? Os espíritos que se identificaram, não podemos dizer necessariamente que os vieram dos mais importantes ao menos importantes. Mas chegou-se através de Emmanuel que provavelmente depois de Jesus, o espírito mais evoluído que passou por essa terra foi João Evangelista. Se é por um acaso ou não sei. Foi o primeiro espírito a se identificar lá na introdução do Livro dos Espíritos. O segundo foi Santo Agostinho, o grande bispo de Hipona. Santo Agostinho traz-nos aquela obra que é considerada não só pelos cristãos, mas por todos os grandes filósofos, os grandes historiadores. A sua obra Confissões é considerada uma das mais belas obras já escritas pela humanidade. Uma profundidade de pensamento, de reflexão. Nós devemos a Santo Agostinho, que viveu ali mais ou menos no ano 400 depois de Cristo, o grande robustecimento do cristianismo. Até então, o cristianismo ouvia muitas chacotas de que não era uma doutrina profunda, uma doutrina séria. E Santo Agostinho se converteu aos 32 anos. Conta-se no seu livro Confissões que durante 32 anos sua mãe, Mônica, Santa Mônica pela Igreja Católica, orou por ele, pedia para que ele despertasse para as profundidades da vida, para a luz eterna, para o Mestre Jesus. E durante 32 anos, ele, depois que se tornou adulto, vivia uma vida mundana, como dizem, né? Com mulheres e bebedeiras e vícios e excessos de todas as ordens. Conta-se que um dia, aos 32 anos, uma voz ecoou dentro dele e ele ouviu: toma e lê, toma e lê. E ele foi, como aquilo que grandes pensadores da história da religião chamam de arrebatamento. Então ele foi arrebatado. E aí ele, ouvindo aquela voz, pegou a Bíblia que estava aberta na casa dele, e aquela passagem que estava aberta falava sobre conversão do pagão ao crente. E ele foi então arrebatado. E todo o conhecimento que ele tinha, tinha uma mente muito aguçada, ele utilizou para robustecer o cristianismo. E disse então simbolicamente que depois que o apóstolo Paulo dizem que andou 11 mil quilômetros a pé pregando o cristianismo, e depois da morte do apóstolo Paulo, esperou-se que um grande divulgador do cristianismo viesse. E no ano de 398 aproximadamente, o grande Santo Agostinho, o bispo de Hipona, levantou o cristianismo, robusteceu-o, deu uma análise mais profunda, filosófica, à luz da história, trazendo reflexões muito grandes, como essa poesia, mais ou menos assim, que ele, em homenagem a Deus, escreveu: criaste-nos para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. O que equivale a dizer, profundamente nas suas reflexões, em Confissões, ele diz: nós vivemos atordoados com as coisas do mundo, cada um à sua época. Hoje são as mídias sociais, é o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Naquela época eram as tabernas, as bebedeiras em excesso, que não diminuíram tanto assim hoje em dia, mas como não existiam mídias sociais, eram as pessoas fofocando nas ruas e bebendo e fazendo
tendo prazeres de ordens mais baixas em todos os lugares. E aí ele dizendo mais ou menos assim, sentíamos momentaneamente alegres, muito momentaneamente, mas não felizes no profundo sentido da palavra. E vai dizer depois Joana de Ângeles, da mesma forma como aquele que tem sede, ao beber a água do mar, pensando que irá saciar-se, apenas aumenta a sua sede e a sua agonia. Então diz Santo Agostinho, como nós somos filhos de Deus, temos algo grandioso dentro da gente e a nossa alma vive inquieta enquanto a gente não aprende a resplandecer como um vidro opaco que não reflete nem deixa passar a luz do sol. Assim somos nós. Ainda quando estamos muito nos prazeres materiais, como vidros embaçados, opacos, que não conseguem transmitir a luz de Deus. Mas à medida que a gente começa a despertar, é como se nós estivéssemos limpando esse vidro, pouco a pouco, e a luz do sol atravessa. E nós então, aos poucos, vivenciamos essa plenitude que é o Deus em nós, na medida que possamos suportar, obviamente. E ele diz assim, um pouco mais à frente em Confissões, a alma foi criada para reger o corpo. A alma foi criada para reger o corpo. Mas o mau uso do livre-arbítrio leva-nos a invertermos essa relação. Quando vamos buscar nos prazeres materiais que o corpo utilize o espírito. E aí nós nos apegamos somente ao material, fazendo com que a alma se considere um corpo, não sendo de fato óbvio, mas se considerando, ou seja, não buscando as coisas espirituais, buscando somente os prazeres materiais, nós invertemos a relação natural das coisas. E aí vem o sofrimento, aí vem a angústia, aí vem as doenças fruto de todas as ordens dos excessos. Então, Santo Agostinho nos chama a atenção. Na medida em que nós despertamos e aprendemos que nós somos um espírito e aprendemos a condicionar o nosso corpo às coisas mais elevadas e às coisas mais profundas, nós vamos realmente aprendendo o que é a felicidade. E a questão não é necessariamente financeira somente, né? A questão 922 do Livro dos Espíritos é muito interessante. Allan Kardec, resumindo, pergunta assim, o que nós precisamos, enquanto encarnados, para sermos felizes? A pergunta que diversos pensadores e filósofos ao longo da história buscaram responder. E os espíritos superiores, todos reunidos, dizem, do ponto de vista material, a posse do necessário, claro. Ninguém pode viver minimamente, buscar uma felicidade sem ter o que comer, sem ter onde se abrigar da chuva, do sol, das intempéries. E do ponto de vista material, uma consciência tranquila e a fé no futuro. Isso nos basta. Tendo isso, nós podemos conseguir a felicidade relativa que a Terra pode nos proporcionar. Certa vez, nessa pandemia agora, mais ou menos uns 8 meses, a gente montou um grupo para ajudar algumas pessoas que a gente pudesse, de forma muito limitada, mas com um coração muito alegre, tentando ajudar algumas pessoas. Chegou até nós uma família que estava passando por dificuldades financeiras. Eles tinham aproximadamente 6 filhos, o marido trabalhava nos serviços gerais de uma empresa e a mulher cozinhava muito bem, mas não estava empregada. Então, eles tiveram a ideia de fazer comida para vender. E chegou até nós. Nós fizemos uma campanha nas redes sociais
Primeiramente conseguimos um freezer, levamos todos empolgados para a casa deles, eles adoraram. Depois nós conseguimos uma determinada quantia em dinheiro e conseguimos comprar aquela máquina para assar frango, né? Que se assa diversos frangos, para eles poderem se alimentar melhor e fazer uma renda extra para que essa família pudesse viver melhor, dar comida para os filhos e poder se sustentar, né, por conta própria. Pois bem, essa família nós conseguimos frangos mais baratos, eles começaram a vender. Essa família começou a prosperar financeiramente. Começaram a vender marmitas, começaram a vender na porta do trabalho desse nosso irmão que era servidor geral. A nossa irmã levava marmitas e começaram a vender e começaram a avançar um pouco mais e arrecadar uma quantidade de dinheiro. O que começou a acontecer? Essa irmã começou a não ir mais de ônibus e usar aplicativos para ir mais ou menos uma determinada cidade satélite aqui do Distrito Federal até o plano piloto, aproximadamente uns 25 quilômetros. Então ela começou a ir de aplicativo e voltar de aplicativo. E isso começou a comprometer enormemente a renda dessa família. Depois vieram as confusões internas. Porque você não está utilizando o dinheiro da melhor maneira. Porque não é assim que deve ser feito. Quando a gente foi perceber, aquela família que vivia relativamente bem, quando conseguiu aumentar relativamente o seu padrão financeiro, começou a ter muito mais brigas, muito mais divergências. E não sei o que aconteceu, a providência divina deu um jeito, deu um problema não sei de quê, e eles passaram a não vender mais. E com o passar dos tempos, a paz começou a voltar a reinar naquele lar. Eles não tinham mais condições de vender quentinhas, não venderam mais, nem os frangos, nem nada. E nós chegamos à seguinte conclusão de forma empírica, prática. Às vezes nós achamos que todos os problemas da nossa vida se resumem a uma questão financeira. E muitas das vezes, problemas de ordens que a gente nem imagina irão surgir quando a gente começar a ganhar mais dinheiro. Então, esse foi um grande exemplo para todos nós, né? A gente vive sendo bombardeado pelas revistas, pela televisão, pelos jornais, de que a gente precisa ganhar dinheiro, agora está na moda investimentos, pessoas pegam todos os seus investimentos, toda a sua renda financeira para investir nisso, investir naquilo. Mas para que tudo isso? Imagina, daqui a pouco as pessoas começam a terem necessidades, criarem necessidades que não existiam anteriormente, que começam a criar problemas que não tinham anteriormente. E aí eu me recordo da passagem do Livro dos Espíritos que diz, respondendo a Allan Kardec, os espíritos superiores dizem: o mais feliz nessa terra é aquele que tem menos necessidades. Quem tem menos necessidades é aquele que pode se considerar o mais feliz. Porque se nós não nos policiarmos, as nossas necessidades se tornam infinitas. A gente precisa sempre de um tênis melhor para correr. A gente se esquece às vezes que a gente vai ganhando idade e a gente não consegue mais correr quando tinha 18 anos. Então o problema não necessariamente está no tênis, mas a gente começar a se conhecer de que quando a gente tem mais de 30 anos, a gente não vai conseguir mais correr como tínhamos 18 anos. E o problema não é o tênis muitas das vezes, o problema somos nós. E aprendermos a lidar com os nossos limites. E aí a gente quer um celular de última geração, quer trocar de carro todo ano, quer mudar de casa. E a gente começa a criar uma série de preocupações que não tinha a menor necessidade para ter, não é? E a diferença, né, que a gente sempre precisa preconizar de quem estuda, né? Já disse o Espírito de Verdade, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. É claro, esse amor é essa vivência, é esse aprendizado que a gente vai ter um com o outro, respeitando as pessoas, buscando
perdoar quem nos ofende, buscando viver de uma maneira mais leve, mais tranquila. Porque senão a gente sempre vai ficar lembrando quem nos fez o mal, quem a gente emprestou dinheiro e não pagou, quem a gente emprestou isso e não nos devolveu. E a gente começa a criar uma infelicidade que está dentro de nós mesmos. Basta a gente mudar a nossa postura. Olha, não importa quem não me devolveu o dinheiro, não importa quem não me devolveu o livro espírita que eu emprestei, que tomara que faça bom uso. Agora, se nós estivermos o tempo todo criando factóides ou questões para não sermos felizes, o que mais teremos serão oportunidades para sermos infelizes. Agora, aquela questão do copo meio vazio, meio cheio, podemos analisar de uma outra forma. O que passou, passou. O que eu fiz já foi, eu não posso voltar atrás. E vivenciar uma vida mais leve, mais tranquila. Quantas pessoas não desencarnaram no ano de 2020? Que possamos orar pelas pessoas que desencarnaram, desejar todo o bem do mundo a elas. Agradecer a Deus por ainda estarmos vivos, fazendo o nosso melhor, buscando nos modificarmos. A doutrina espírita não pode ser mais um estudo filosófico, onde ficamos aprendendo uma série de questões sem vivenciar na prática tudo aquilo que a gente aprende. Agora, o que nós devemos fazer cada vez mais é o estudo da doutrina espírita, entendermos profundamente as coisas. Às vezes a gente fica somente naquela leitura superficial, fruto de não estudarmos, não entendermos, quando encontrarmos uma palavra que nós não sabemos o significado, procurarmos um dicionário. É tão fácil hoje em dia, você nem precisa mais do livro do dicionário. Você pega o celular ali e descobre a palavra na hora, anota ali no seu Pentateuco, na sua obra espírita, porque faz toda a diferença. Você ler, entender o que você está lendo, ou sermos eternamente analfabetos funcionais. Lemos, mas não entendemos na profundidade aquilo que estamos lendo. Quer ver um exemplo da diferença que nós temos para quem lê e sabe se expressar, entende profundamente, e outro que lê, mas não entende muito bem? Certa vez, um amigo meu disse que o pai dele estava querendo ganhar de fim de ano uma blusa do Flamengo. E aí ele falou, cara, eu queria dar uma blusa para o meu pai, ele não gosta muito de futebol, mas qualquer blusa, né? Eu ia passar ali comprar uma blusa e o pai dele falou assim, não, eu quero uma blusa igual dos jogadores. E eu falei para ele, pergunta para o seu pai, por que ele quer uma blusa igual dos jogadores? E ele disse, por quê, pai? Ele falou assim, não sei, eu acho bonito, eu acho legal. Falei, tudo bem. E aí, pensando profundamente depois, eu analisei. A blusa, quando você utiliza igual ao do jogador, é muito mais do que um torcedor. Você se sente como outro jogador. Você olha para você e olha para o jogador, vocês estão iguais. O mesmo patrocínio, o mesmo tudo. Então te dá uma emoção como se você estivesse no banco de reserva pronto para entrar para o jogo. E isso, naquele momento, eu entendi a diferença. Quando a gente entende e consegue explicar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está pensando em tudo na vida. E outras, quando a gente simplesmente fala, não sei, né? Faz igual lá do Alto da Compadecida, lá, não sei, eu sei que foi assim. Você não sabe exatamente o porquê, mas você pensa, você quer alguma coisa. Então assim é a nossa vida. Se nós o espírita, diz lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se algum estudo, se algum conhecimento é perdido depois para o espírito, ele diz absolutamente, os espíritos superiores dizem. Hoje nós sabemos que uma pessoa que quer minimamente compreender a si, aos outros e o mundo em que ele vive, precisa fazer um estudo interdisciplinar. Ele precisa entender um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, um pouco de história, um pouco de filosofia, um pouco de ciência de uma maneira geral, porque senão ele fica restrito a uma coisa e começa a emitir uma série de opiniões sobre outras coisas que ele não tem ideia. Não dizia Allan Kardec, quando vinham pessoas
de grande nome de ciência e de personalidades na Europa, na França, e criticava a doutrina, ele dizia com muita propriedade, muita exatidão: olha, essas pessoas podem ser grandes conhecedores nas suas áreas de atuação, mas se nunca se debruçaram, nem lançaram a ter um conhecimento e uma leitura da doutrina espírita, para nós é uma opinião como outra qualquer, são leigos, não importa de onde eles vêm, não importa se é alguém analfabeto ou se é um cientista renomado, se nenhum dos dois se aprofundou na doutrina espírita, para nós eles são leigos, não tem o que falar, não tem propriedade para falar. E assim somos nós. Se nós não nos aprofundarmos nas coisas, seremos leigos, falando de coisas que não temos a mínima ideia, a mínima noção. E o que se espera de um espírita é que nós tenhamos bom senso, que nós tenhamos um pouco de curiosidade para entendermos as coisas, o mundo em que nós estamos, a interdisciplinaridade minimamente entre o pensamento, o conhecimento humano, e através das propostas que os Espíritos nos ensinaram, possamos colocar isso em prática, sermos pessoas melhores, pessoas que vão levar um pouco de paz, pessoas que vão levar um pouco de amor, de tranquilidade, de esperança neste momento tão difícil que a humanidade passa. Então, a nossa mensagem final é que nós possamos ter cada vez mais esperança. O espírita não pode ser alguém pessimista. Ele sabe que a coordenação do planeta está com o Mestre Jesus, que os espíritos amigos estão conosco a nos intuir, a nos ajudar, que a gente continue fazendo o evangelho no lar, que a gente continue fazendo o bem, sugerindo às pessoas, sendo o amigo que vai escutar aquele amigo que está com dificuldade. Quando alguém vier trazendo as suas dificuldades, não fica falando o tempo todo, escute o seu amigo, tenha um pouco de ouvidos para ouvir, como dizia Jesus. E, se possível, ajude esse amigo através das propostas do Evangelho, segundo o Espiritismo, do Mestre Jesus, a levar as pessoas mais esperança, mais tranquilidade, mais proatividade. E, no final das contas, a grande reflexão: o que nós temos feito com todo esse conhecimento que nós temos da doutrina? Se não temos, que possamos passar a adquirir um pouco mais, estudando as obras fundamentais, o Pentateuco kardeciano, e de posse desse conhecimento, sempre nos perguntarmos: o que nós temos feito com esse conhecimento? Será que nós vamos nos intelectualizar simplesmente para oprimir as pessoas que pensam diferente? Ou será que nós vamos utilizar esse conhecimento para secar as lágrimas e levar um pouco de esperança aos nossos irmãos desesperados? Que o Mestre Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência de todos. Que nós possamos seguir firmes, com muita confiança que o ano de 2021 há de ser muito melhor. Com fé em Deus. Muito obrigado, meus irmãos. E ao final da palestra, agradecendo ao nosso querido irmão Leandro Dourado, que através da espiritualidade foi um canal para nos trazer esse medicamento, para que tenhamos força, bom ânimo, coragem e muita fé, muita alegria. Aos que não trouxeram seus líquidos preciosos em forma de água, podem trazer agora para que sejam todos fluidificados, transformados em medicamentos. Agradecendo também e lembrando que temos todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, as nossas palestras, bem como os domingos, a partir das 17 horas. Pedindo também sempre de joelhos, para aqueles que puderem, não desistam nunca de ajudar a nossa casa, porque essa casa é um santuário sagrado para todos nós. Deixamos os nossos agradecimentos e que Deus nos abençoe, e já nos preparando para a nossa prece final, dizendo: Jesus querido, nesta noite de hoje, permita que toda a espiritualidade amiga possa estar em cada um dos lares
aqui representados por toda a humanidade, por cada um de nós. Nos ampare, Senhor, para que no mais curto espaço de tempo estejamos todos nós bem juntinhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. E que Jesus nos ampare, que tenhamos uma noite linda e que ao repouso do nosso corpo físico possamos ser levados para a espiritualidade que tanto nos ampara. Graças a Deus e que assim seja. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.